Tá bem, agora são 8h02, programa Edição da Manhã aqui na Rádio Com. Já temos aí o nosso primeiro entrevistado para conversar conosco, Leonardo. Agora a gente recebe o presidente do SIMP, o Thiago Botelho. Bom dia, Thiago. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Caldenei. Bom dia a todos e todas que acompanham a programação da Rádio Com, e em especial aqui o Edição da Manhã. Bem, Thiago, na semana passada, a Assembleia do SIMP tirando posição importante aí no processo de negociação da database, reajuste, a solicitação de reajuste salarial, né, prevendo aí além da reposição inflacionária de 3,77%, 6% de ganho real. Exatamente as explicações, né, de parte do SIMP a partir desta pedida que está sendo feita em termos de reajuste salarial para os servidores municipais. Certo, Caldenei. A gente realizou uma Assembleia Geral da categoria dos municipários na semana passada, e nessa Assembleia a gente tira sempre a pauta de reivindicações, a qual é composta por diversos itens e elementos. Esse ano ela veio até com uma menor quantidade, em face do que o ano passado a gente conseguiu, já neste governo Marrone, avançar em alguns pontos, né? Então, neste ano, primeiramente ali a gente tem como mote, né, deste rol de elementos de uma pauta de reivindicações, inicia-se mais pelos elementos econômicos, financeiros, e depois, praticamente metade da pauta é regulamentação em lei, né? São situações que devem ser colocadas em lei local para que possa regulamentar, ou até algumas serem utilizadas por instrumento de decreto municipal, mas que também são pautas antigas, que já avançam outros governos. Então, iniciando pelas econômicas, né, a categoria pleiteia um reajuste de 9,77%, o que perfaz aí 3,77% de inflação, medida pelo NPC, né, de abril do ano passado até março desse ano, e o restante, que são 6%, é a título de ganho real. Já visto até que em vários anos anteriores, né, teve anos aí em que a gente teve zero de reajuste, não teve qualquer reposição da perda do poder de compra, né, que é quando a gente menciona a inflação. Na mesma seara, aí, a gente também pede uma coisa que há muito tempo é reivindicada, que os salários dos servidores públicos municipais são muito baixos, e o menor padrão salarial hoje da Prefeitura de Pelotas é de R$ 848,08. E isso pega uma gama muito grande de trabalhadores e trabalhadoras do nosso município. Cito como, por exemplo, todos os funcionários de escola, serventes, merendeiras, monitores, secretários, cuidadores, pega-se oficiais administrativos, guardas municipais, agentes de trânsito. Então, são muitas funções que têm esse padrão salarial de R$ 848. Técnicos também, técnico contabilidade, técnico topografia, técnico em mais diversas outras áreas. Então, essa matriz salarial de 848, que é onde incide toda e qualquer vantagem funcional, nós pleiteamos que esse padrão salarial, no mínimo, seja um valor superior ao valor do mínimo nacional. Porque hoje 848 representa cerca de 52% do mínimo nacional do nosso país, o mínimo nacional vigente. Então, hoje os servidores de Pelotas ganham metade do valor de um salário mínimo nacional, como salário padrão, como referência. Então, nós solicitamos ali também nessa pauta, né, como tu não podes indexar nada ao próprio valor do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.621, por isso que a categoria pleiteia R$ 1.625 como o menor padrão salarial, e aí sim partam-se as vantagens em cima. Outro detalhe importante, Leonardo, Caldenei, e a todos que acompanham as mídias aqui da Rádio Com, é a questão do piso regional, que o pessoal ainda tem uma certa confusão. O ano passado, o que o governo Marrone implementou? Todos os servidores que, somando tudo que ganham, esses 848 de padrão, que é a grande massa que recebe esse valor, somando com as suas vantagens funcionais, mesmo assim, não chegavam ao valor do salário mínimo nacional como salário bruto. E ninguém pode ganhar menos que o mínimo nacional, né? Decisão do STF é como salário bruto, ninguém pode ganhar menos. O que se avançou no governo Marrone ano passado? Ao invés de usar o salário mínimo como salário bruto, se instituiu a primeira faixa do piso regional estadual.
que no ano passado era de 1.789,04. Ainda está para ser esse ano aprovado ou discutido um novo na Assembleia Legislativa. Então, o ano passado, ao invés dos servidores, somando tudo, chegar ao mínimo nacional, a Prefeitura complementou para chegar ao piso regional estadual, o que isso representou um ganho para esses trabalhadores, lá no valor final, de R$ 271 mês. Então, nessa pauta, a gente também continua cobrando, né, que se o piso regional estadual for elevado esse ano na Assembleia Legislativa, que faça esse acompanhamento. Se não tiver essa alteração na Assembleia Legislativa do Estado, que no mínimo os 9,77 pleiteados incida sobre esses 1.789, que esse só serve para quem soma tudo e não chega no valor do regional, e aí se complementa. Inicialmente é isso de parte salarial, claro, tem a questão do piso do magistério, né? Aqui em Pelotas, professores e orientadores educacionais não ganham o piso do magistério, valor atualizado, o que não se confunde com o governo Marrone, tanto neste ano como no ano passado, ele deu o índice do piso do magistério, o índice é aquele que o MEC aponta anualmente, o índice. Mas como a ex-prefeita Paula não pagou os pisos dos anos de 2023 e 2024, os professores, mesmo tendo, e os orientadores, mesmo tendo reajuste, tanto do ano passado como desse ano pelo governo Marrone, eles ganharam só o índice de cada um desses 2 anos, né, o ano passado e esse ano, mas tem um passivo de 2023 e 2024, que ainda esse atual governo ainda não conseguiu ainda economicamente resolver. Então, ainda os professores, em Pelotas e orientadores, não ganham o valor do piso atualizado do magistério. E aí, claro, aí tem vale alimentação. Atualmente, nós, servidores da administração direta, ganhamos R$ 531 de vale alimentação. Se pleiteia aqui nessa pauta elevar para R$ 600 o vale alimentação, porque nós, servidores da administração direta, somos os que menos recebemos vale alimentação na prefeitura, em relação aos órgãos da administração indireta, como os servidores do Previpel, os servidores do SANEP, os servidores lá da rodoviária da Hiperpel, todos ganham vale alimentação mais do que nós, servidores da administração direta. Por isso que nós pleiteamos uma novidade nessa pauta da Database, que é a criação da 13ª parcela do vale alimentação. Porque o vale alimentação ele não é uma vantagem remuneratória, ela é de caráter indenizatória, então ela nem impacta como despesa com pessoal nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Lá em Rio Grande, para eu exemplificar para vocês, a administração é PT, né, da prefeita Darlene, e no primeiro ano de governo, no ano passado, foi possível, inclusive, incluir essa 13ª parcela do Vale Alimentação. Então, são alguns elementos como estes, como o piso salarial nacional, também 75% do valor do piso salarial nacional aos funcionários de escola, estão pleiteando, embora ainda não é lei federal, está sendo tramitada no Congresso, mas os servidores lá na categoria que estão presentes na Assembleia têm o direito de propor e aprovar, então a categoria também aprovou isso aí, né, uma antecipação, digamos, em relação à lei federal que ainda não existe sobre o piso dos funcionários de escola. E aí temos outras pautas, né, como o aumento do adicional de risco de vida dos guardas e agentes de trânsito, o retorno dos auxiliares de educação infantil ao quadro do magistério, que a ex-prefeita Paula os tirou do quadro do magistério, o piso nacional também para os auxiliares de educação infantil em face de uma lei federal do presidente Lula, sancionada em janeiro deste ano, que reconhece quem são os educadores da educação infantil, mesmo que não tenham lá no seu cargo a nomenclatura de professor. E aí, por fim, assim, para dar destaque, temos também a questão do pagamento aos agentes comunitários de saúde de endemias, os agentes de combate a endemias, do IFA, que é o incentivo financeiro anual que vem do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde manda 12 parcelas para os agentes comunitários de saúde de endemias, que é o pagamento do piso salarial deles. Quando chega o final do ano, Leonardo Caldanei, o Ministério manda uma 13ª parcela remuneratória, mas não é que seja para pagar o 13º destes trabalhadores, não é isso. Essa 13ª parcela é um incentivo, é um plus para que possa a gestão local poder utilizá-la de duas formas. Ou pode distribuir o valor como uma espécie remuneratória, mas aí tem que ter uma regulamentação em lei local, ou ela pode investir todo o recurso em aquisição de uniformes, EPIs, só que na prática a gente não viu os EPIs desses trabalhadores do ano passado serem melhorados,
e, ao mesmo tempo, a prefeitura ainda não aceitou distribuir este valor e ratear entre eles, não fez a lei local para isso, que a gente já tinha pedido na database do ano passado. E, por fim, nós pedimos as regulamentações, ou seja, estabelecimento em lei, regulamentação para insalubridade, regulamentação para risco de vida, porque hoje nós temos funções do município onde se criam leis para o cargo. O cargo de agente de trânsito. Quando criou o cargo, estava previsto o adicional de risco de vida, assim como o guarda municipal. Mas os motoristas do Conselho Tutelar não tinham um adicional de risco de vida. Com o passar dos anos, em gestões anteriores, criaram o adicional de risco de vida para o motorista do Conselho Tutelar. Só que nós temos diversas outras funções no município que a sua vida está colocada em risco todo o tempo, principalmente os educadores sociais que trabalham nas casas-lares, nos abrigos institucionais da Secretaria de Assistência Social, principalmente ali na Casa de Passagem. Quase todo dia tem episódio de agressões entre usuários, né, agressões físicas, verbais, questões bem perigosas envolvendo pessoas que estão em regime semiaberto e outras situações, mesmo que são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, mas os educadores prestam serviço cuidando dessas pessoas, inclusive as acompanham até quando elas têm que ser atendidas no pronto-socorro municipal. Então, basicamente, eu pincelei aí quase todos os pontos dessa nossa pauta, Claudinei e Leonardo. Tiago, o assunto da discussão sobre o plano de carreira dos municipários segue, então, para esse ano? Sim, Leonardo, a gente fez, cerca de 2 semanas atrás, a gente fez uma assembleia exclusiva dos servidores da Secretaria de Saúde, onde nós tiramos uma comissão representativa do plano de carreira daquela secretaria, com 30 integrantes. Qual é o planejamento, o cronograma do SIMP até agora? Até junho, meados de julho, fazermos assembleias com todas as secretarias, sem exceção, e cada secretaria vai ter uma comissão representativa de servidores daquela pasta para fins de estudar o plano de carreira em conjunto com o SIMP, para, depois de todas essas comissões, de todas as secretarias formadas com a direção do SIMP, nós vamos estabelecer uma reunião com o Executivo, onde o Executivo vai estabelecer a sua comissão de plano de carreira. Quem serão os representantes do Executivo nesse sentido? A partir daí de julho, se pretende até outubro, né, termos as reuniões, as formatações finais, para chegar com o Executivo a uma proposta final, que fique bom para ambos os lados. Aprovado isso em Assembleia, a pretensão do governo, segundo nos relatou o ano passado, é que o governo consiga implementar os efeitos do plano de carreira na LOA, na Lei Orçamentária Anual, já do ano que vem, de 2027, e os servidores municipais já usufruam dos efeitos econômicos de um novo plano de carreira já em janeiro do próximo ano. Então, isso é o que se programa e isso é o que se pretende fazer este ano. Tiago, voltando à questão da campanha salarial dos municipários, a Assembleia foi realizada na semana passada, vou tirar dessa pauta já explicitada aí os principais pontos da pauta de reivindicações. O que ocorre agora? Espera a resposta do Executivo? Já tem alguma reunião marcada? Como é que se dá o processo daqui para frente? Perfeito, a pergunta, Claudinei. Quais são os próximos passos agora? Como a nossa database anual ela é fixada no mês de maio de cada ano, o governo legalmente tem todo o período de maio para nos dar uma resposta a esta pauta. Então, ele vai nos responder isso por escrito, conforme a pauta foi encaminhada ao prefeito Fernando Marrone. Então, agora nós vamos aguardar a resposta. Tão logo a recebamos, o SIMP fará a convocação de uma nova Assembleia dos municipários e analisará essas respostas, né, destes itens da pauta. O que geralmente ocorre, Claudinei e Leonardo, como a primeira resposta do governo ela avança, geralmente, em alguns pontos, mas em outros, às vezes, a categoria avalia que é possível de avançar ainda mais. O que se tira nesta nova Assembleia quando houver? Se estabelece uma comissão de negociação. Se tiram servidores, ali presentes em Assembleia, das mais variadas secretarias, né, uma comissão ampla, representativa,
onde esta, acompanhada com a direção do SINP, vai solicitar uma reunião direta com o Executivo. E aí, geralmente, é realizada uma reunião direta com o Executivo, às vezes o prefeito participa, outras vezes não, ele delega a comissão de negociação da Prefeitura, né? E aí, nessa reunião direta entre as partes, se tenta avançar em alguns pontos, e aí, após esta reunião de negociação, o governo elabora uma nova resposta, né, para encaminhar para a categoria, e geralmente se avalia novamente a nova resposta. Então, basicamente, o cronograma é esse. E só um último detalhe, Claudionei, se você me permite, e o Leonardo, um dos elementos da pauta importante, pode parecer até bobagem, não é nem econômico nem financeiro, mas que é de extrema importância para a categoria, além do retorno da licença-prêmio, né, que essa foi extinta também no governo Paula, a Lei 7.038, que alterou a carreira do magistério para pior, também no governo Paula, também se pretende alterá-la, mas um dos pontos principais é a recriação do COPARP. O que é o COPARP? É o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Em resumo, ele era um conselho não remunerado, que tinha como representatividade o SINP, a Câmara de Vereadores, a administração direta, né? Era um conselho que era formado por servidores e que ele tinha um único e exclusivo papel. Todo e qualquer projeto de lei que partisse da Prefeitura para a Câmara e que versasse sobre servidor público, qualquer projeto de lei que versasse sobre o servidor público, alteração de quadro funcional, criação de novas vagas, alteração de atribuições, criação de novos cargos, qualquer coisa relacionada a servidor, obrigatoriamente esse projeto tinha que passar primeiro pelo COPARP, para ele dar um parecer sobre o projeto, e aí sim, depois do COPARP, é que o projeto chegava na Câmara. Então, os vereadores e vereadoras recebiam um parecer do COPARP, onde já tinha representação do SINP e de outras instituições ali, como Câmara e Prefeitura como um todo, já sabiam qual era a posição dos municipários frente a um projeto que lhes pertinha. O que a ex-prefeita Paula fez? Ela, estrategicamente, como ela tinha a ampla maioria na Câmara, né, a base do governo, ela mandou um projeto de lei para a Câmara extinguindo o COPARP. Por quê? Porque toda vez que a Prefeitura tivesse que fazer um projeto de lei, e principalmente para tirar direito da gente, né, para mexer com a carreira, para retirar cada vez mais conquistas históricas, óbvio, a Prefeitura mandava esse projeto para a Câmara, não avisava os municipários nem ninguém, muitas vezes o projeto entrava na Câmara, e dependendo lá da articulação política que se tinha, se votava tudo no mesmo dia. CCJ, COF, se designava relator, dava parecer, fazia duas leituras em plenário e se votava em plenário. Então, o que a gente pede para o governo Marrone? Já pedimos no ano passado e não avançou no ano passado. O que a gente pede para o governo Marrone? Que se recrie o COPARP para que justamente projetos que pertinem à nossa vida, à nossa carreira, a gente possa, no mínimo, dar uma opinião antes e saber do que se trata antes de chegar à Câmara, para não sermos pegos de surpresa como a gente muitas vezes é pego e, infelizmente, né, geralmente é para retirada de direitos. Bom, para finalizar, de minha parte, em seguida passo para o Leonardo, o 6% de ganho real, ele se justifica como? De onde sai os 6%? Por que 6%? Perfeito, Claudionei. Embora o ano passado a gente teve de reajuste como índice do prefeito ano passado 6,20%, mas a inflação deu mais alta, quando a categoria solicita 6% de ganho real, é porque, na verdade, ela já tem um acúmulo de perdas já em anos anteriores recentes ali da gestão Paula, né? Teve 2, 3 anos ali que a gente teve reajuste zero, não teve qualquer reajuste. Então, quando tu não tem sequer a recomposição da perda do poder de compra, que é a inflação, ela mede isso, né? Quando tu repões a inflação, tu está repondo a perda do poder de compra. O que excede a inflação começa a ser ganho real. Então, 6%, no máximo, daria um único ano que a gente não teve recomposição sequer inflacionária ou ganho real no governo Paula, nos seus últimos 4 anos de governo. Né? Embora um governo pode dizer, mas isso não fui eu que criei, mas um governo, quando ele se prontifica, né, a uma gestão municipal, ele se prontifica a resolver os problemas, independentemente se foi deixado pela gestão anterior ou 2, 3 anteriores. Tu te coloca à disposição no páreo, porque tu entendes que tu tens um programa de governo ou um incremento de receita
ou uma diminuição de despesa, um rearranjo, né, dos fatores que podem levar a um êxito maior de uma prefeitura. Então, quando a gente pede 6%, Calonei, basicamente primeiro, que os servidores, muitos anos ficam sem reajuste, e que 6% nem recompõe, na verdade, as perdas que tivemos nos últimos anos. Mas é um mínimo de reparação para ser dado. Segundo, temos salários padrões, como eu exemplifiquei no início aqui do programa para vocês, aqui no início da minha intervenção, aqui no programa, a grande maioria dos servidores ganha a metade do valor de um salário mínimo. Então, é óbvio que tem coisas que podem ser negociadas. Por exemplo, não dá para dar 6% de aumento para a categoria. Bom, mas então tem que avançar muito no salário padrão dos servidores. Não pode o servidor continuar ganhando metade do valor de um salário mínimo como salário padrão. Uma cidade que é a 4ª maior do estado do Rio Grande do Sul. Então, se aumenta bem no padrão, bom, de repente, a reposição inflacionária, o ganho real, digamos assim, pode também ser negociado. Ou vice-versa, eu não consigo dar um padrão maior para vocês que já ganham metade do mínimo. Bom, aí mais ainda se justifica tal recomposição de 6%. Então, são elementos como esse que balizam, no mínimo, este pedido, Caldanei. Tiago, só para finalizar, a gente teve aí, ano passado foi o primeiro ano de negociação com o novo governo, a gente teve aí 8 anos com a Paulo Mascarenhas, agora já no segundo ano do governo Marrone. Sente já existe uma facilidade maior de conversa com o governo Marrone, até por ser um governo mais ligado à esquerda, ou ainda continua com uma dificuldade parecida, com dificuldades parecidas com o que tinha com o governo Paulo? Excelente pergunta, Leonardo. Eu, como estando presidente do SIMP e sendo servidor público já há 24 anos, né, já vivi um bocado de experiência aí de negociações salariais, né, desde a era o próprio governo Marrone. Eu entrei no primeiro governo Marrone, na metade dele, e depois foi sucedendo Bernardo, Fetter, Eduardo, Paulo e Paula, né. Nos governos anteriores, Paulo e Eduardo, por exemplo, nunca teve problema de conversa. No governo Fetter teve. O Fetter nem recebia os sindicatos municipários. Ele instituía sempre interlocutores, né, e às vezes nem recebia mesmo para discutir negociação salarial. Nos governos posteriores, Eduardo e Paula sempre nos receberam para negociar, estabelecer uma mesa de negociação, mas a negociação em si sempre foi muito ruim em diversos aspectos, economicamente, fora que foram governos que foram retirando direitos dos servidores. O que a gente sente no governo Marrone agora em segundo ano? Tá? Temos uma boa comunicação, com certeza, né? Mas o prefeito Marrone não fez questão dele, a pessoa dele, estar na mesa de negociação do ano passado. Repito, o SIMP só teve uma única reunião com a presença do prefeito, foi no dia 9 de janeiro do ano passado, uma reunião de boas-vindas, né? O SIMP sempre se prontifica a um novo governo a querer estabelecer uma reunião com o novo governo e demonstrar as pautas que permearão aquela gestão de 4 anos, né? Então a gente teve um único encontro com o prefeito Raimundo Marrone, foi em 9 de janeiro do ano passado, porque depois tivemos uma reunião em abril, Leonardo, para tentar avançar em algumas dessas pautas que são permanentes, que são coletivas, né? Que não são específicas de database. Aí já na segunda reunião em abril foi o secretário de Planejamento Salvador Martins e já a secretária Carla Cassais. Quando chegou a database do ano passado, em maio, também foram os mesmos interlocutores, a secretária Carla, o secretário Salvador e a procuradora-geral do município, Cristiane Greck, e outros interlocutores do governo. Também na reunião de plano de carreira que tivemos ano passado, foram estes e outros interlocutores e nunca com a presença do prefeito. Então se observa que o prefeito não faz muita questão da pessoa dele, né, de se fazer ele pessoalmente presente nas reuniões. Mas é inegável, né, que tem comunicação com os representantes do Executivo e que no ano passado, sim, nós tivemos uma boa database. Por que nós tivemos uma boa database no ano passado? Primeiro que esse governo rompeu com a questão de quem somando tudo se complementa para chegar ao salário mínimo nacional. Esse governo foi ele que propôs estender isso para o valor do piso regional estadual. Então é inegável que isso é um avanço, porque isso representou um ganho real mês de mais R$ 271 para esse pessoal nosso que somando tudo não chega no mínimo.
Então, saltar do mínimo nacional para o piso regional e estadual, mesmo que seja no somatório total, é um avanço que teve no governo Marrone. Outra coisa que se avançou no governo Marrone e que a gente não avançou em governo nenhum anterior. Os governos anteriores, Claudinei e Leonardo, quando o servidor se afastava legalmente por motivos de saúde, licença maternidade ou paternidade, ele não ganhava vale alimentação. É como se ele não precisasse se alimentar, nem ele e a família dele. Então, no governo Marrone, na database do ano passado, nós conseguimos, na negociação, mudar a lei e fazer que os servidores recebam o vale alimentação em todos os afastamentos legais de saúde e na licença maternidade e paternidade. E também se avançou no governo Marrone no ano passado e se reconhece que teve o ano passado um reajuste de 6,20%, o que teve a reposição da inflação acumulada dos 12 meses anteriores e ganho real, e também uma coisa histórica, que os trabalhadores da saúde, que ganham a parcela autônoma SUS e o Programa Estratégia de Saúde da Família, estes valores não tinham reajuste há mais de 15 anos. Ou seja, há mais de 15 anos, os trabalhadores de saúde estavam com a sua parcela autônoma SUS e o adicional ESF congelados. E o governo Marrone, no ano passado, estendeu o percentual de 6,20 a estes. Então, assim, é inegável dizer que não se teve ganhos no ano passado. Se teve grandes avanços já nesse primeiro ano da gestão Marrone. O que a gente espera nesse segundo ano, Leonardo, é que assim se continue, assim como os avanços da pauta de plano de carreira, que nos governos anteriores também essa pauta não se avançou. Mas, obviamente, que a gente, enquanto representante da categoria, né, a gente afirma que sim, há uma boa comunicação, teve-se avanços no ano passado, mas há uma característica pessoal do prefeito que eu acho que não é de estar presente em todos esses encontros quando há com o SIMP, ele delega para o seu secretariado. Tiago Botelho, presidente do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. Obrigado pela presença aqui no programa Edição da Manhã. Uma boa semana. Eu que agradeço a oportunidade, Claudinei, Leonardo, desejo uma abençoada semana para todos vocês aí. Parabenizo vocês pelo Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, que passou na última sexta-feira, né? E ontem teve um grande festival dos trabalhadores e trabalhadoras, nós estávamos presentes, foi um grande sucesso. Então, estendo a vocês que são trabalhadores aí da comunicação, meu forte abraço e uma boa semana a todos que acompanham aí a programação da Rádio Com. Tá bem, muito obrigado. E também cumprimentos aí a todos os servidores municipais pelo Dia do Trabalhador.